Bom, agora só falta fazer o quê? Só falta testar, a ver se isto funciona e mostrar-vos como é que funciona a bússola, qual é o procedimento que temos que fazer para ter a bússola orientada corretamente e saber corretamente para onde é que são os pontos cardeais, e é isso que eu vou fazer agora de seguida. Vou fazer em 3 locais diferentes e a 3 alturas do dia diferentes, que é para testar mesmo a ver se isto funciona. Espero que estejam a gostar, mantenham-se aí, vamos embora. Muito simples. Portanto, basicamente, eu vou aqui para o sol, com uma zona onde o sol incida, e agora a primeira coisa que eu tenho que ter atenção é a forma de pegar na bússola. Portanto, eu não quero pegar na bússola assim, com o dedo por baixo do nó. Porquê? Porque isto faz com que a bússola não esteja com o mesmo nivelamento de umas vezes para as outras. Porque eu, sem dar conta, umas vezes posso ter o dedo assim, outras vezes posso ter o dedo, por exemplo, sem dar conta, um bocadinho mais rodado. Eu aqui estou a exagerar, mas posso ter um bocadinho mais rodado para este lado e então a bússola já está a descair mais assim. Posso ter o dedo mais rodado para este lado e a bússola já está a descair para este lado. Portanto, se eu tiver o dedo assim por baixo do nó, isto nunca me vai dar o mesmo nivelamento de umas vezes para as outras e, não, portanto, não vou ter consistência na leitura. Então, como é que eu quero pegar? Das duas, uma, ou vou pegar por este loop que eu criei por cima do nó, ou então vou, inclusivamente, agarrar no próprio nó. E, normalmente, é esta a forma que eu prefiro. Se eu agarrar no nó, as cordas estão sempre esticadas da mesma maneira e, portanto, dá-me sempre o mesmo nivelamento e consistência nos resultados. Agora, este é o primeiro aspecto. A seguir, segundo aspecto, portanto, temos aqui a sombra e temos que pensar o seguinte. Eu agora estou na parte da manhã. O sol, onde é que nasce? De manhã ele nasce a este. Se ele nasce a este, e sendo a sombra um reflexo ou uma projeção desse sol, quer dizer que as sombras vão estar a apontar para o lado oposto. Ou seja, se de manhã, portanto, se de manhã o sol nasce a este e está na zona de este, quer dizer que as sombras têm que estar a apontar para oeste. E oeste é aqui. Temos aqui este, temos aqui oeste. Ou seja, isto diz-nos o quê? Diz-nos que o quadrante da manhã, ou a parte da tábua que representa a manhã, vai ser esta deste lado. Esta parte virada a oeste. É aqui que as sombras da manhã têm que estar. Percebendo isto, quer dizer que esta sombra não pode estar aqui na parte da manhã. Tem que estar para o outro lado, no quadrante oeste. Então o que é que eu faço? Simplesmente vou rodar a bússola, vou rodar, até a sombra estar no quadrante certo, no lado certo da tábua. Agora a seguir, o que é que eu tenho que fazer? Simplesmente, para ter a direção precisa, tenho que fazer coincidir a pontinha, mesmo a pontinha da sombra, a tocar nesta linha curva preta. Portanto, foi a linha que nós marcámos, que representa a deslocação da sombra ao longo do dia. Portanto, que marcámos ontem. E então, como é que eu quero isto a coincidir? Eu quero, portanto, assim, já está a passar para além da linha. Assim, não chega a tocar na linha. Portanto, eu quero isto assim. Com a pontinha mesmo a tocar, mas ao de leve. Portanto, eu nem sequer quero isto assim. Estão a ver assim? Assim nós temos a ponta, mas a ponta está em cima da linha. Não, eu não quero a ponta em cima da linha sequer. Quero só a ponta a tocar ao de leve, assim mesmo. E agora é uma questão de tirarmos uma bússola real e vamos confirmar. Vamos confirmar com a bússola real a precisão que esta bússola solar improvisada tem. Estão a ver? Veio o norte da bússola solar e o norte da bússola real. Pá. Muito, mas mesmo muito preciso. Okay? E é só isto. Simples. Ok? Veem-me esta precisão? E assim agora eu sei para que lado é que é o norte, o sul, este e oeste. Porquê é que eu quero a pontinha, só a pontinha da sombra mesmo a tocar de raspão na linha? Porque foi assim que eu marquei os pontos, ontem, quando estive a marcar os pontos ao longo do dia das várias sombras, eu marquei o ponto 1 milímetro, para aí, ou menos de 1 milímetro, à frente da ponta da sombra. Ou seja, o ponto que eu marquei estava a tocar na ponta da sombra, mas não estava em cima da ponta. Daí eu dizer, lá está, que não quero a ponta, agora quando estou a fazer portanto, a leitura, não quero a ponta em cima da linha. Não, eu quero a ponta só a tocar ao leve da linha, porque foi assim que eu fiz também as marcações dos vários pontos. Ora bem, vamos testar a bússola agora numa localização completamente diferente da anterior e numa hora também diferente. Portanto, agora vou rodar. Estão a ver a sombra aqui começar a aparecer? Eu vou rodar até a sombra mal tocar
na linha. Portanto, assim. Agora está a tocar mesmo ao de leve na parte de baixo e, portanto, em princípio, o norte será para ali, oeste para ali e este para aqui. Vamos confirmar com a bússola verdadeira, digamos assim. Isto aqui temos de ter atenção ao vento, porque quando há vento a bússola começa a mexer para todos os lados, ou seja, e não fica estabilizada e suspensa como deve ser. Assim. Ok, vamos ver com a bússola. Onde é que indica o norte? Estão a ver? Muito aproximado esta bússola solar com uma bússola real. Extremamente aproximada até. Ora, e se calhar vocês agora estão a dizer, epá, mas espera aí, mas a ponta da sombra está a tocar aí, mas se tu, por exemplo, rodares para este lado, também toca, por exemplo, aqui deste lado, também conseguimos fazer a ponta da sombra tocar na linha. É verdade, sim senhor. Então como é que a gente distingue? Simples, porque este lado é o lado da manhã e este lado aqui é o lado da tarde. Portanto, nós aqui já estamos na parte da tarde e, além disso, isto numa situação real, vocês o que fariam? Numa situação real, o que vocês fariam era começar a orientar-se logo de manhã, depois de desmontarem acampamento e de estarem prontos para seguir viagem. Logo pela manhã, vocês iriam começar a navegar e a orientar-se com esta bússola e, portanto, iriam começar a ver as primeiras sombras aqui, portanto, por aí fora, e se calhar de meia hora, de 20 a 20 minutos, de hora a hora, o que fosse, iriam conferir para terem, como eu referi, para terem a sensação ou a noção se estavam na direção, se continuavam na direção certa ou não. Imaginemos que eu já fui confirmando aqui, e agora, por exemplo, quando confirmei, estava a tocar, tinha que estar a tocar à frente, ou seja, a progressão do Sol é assim, a progressão da sombra, melhor dizer, neste caso, a progressão da sombra é neste sentido. E se eu fui conferindo a bússola com regularidade, com frequência, como iria fazer numa situação real, em que navegasse com ela, portanto, fui acompanhando as sombras de X a X tempo. Ou seja, elas agora, nesta altura do dia, tinham que estar a bater aqui, não iam estar a voltar a bater no mesmo sítio ou atrás de outras sombras que eu já verifiquei anteriormente. Perceberam a ideia? Portanto, por isso, não há... Se eu começasse a navegar só ao meio do dia, poderia acontecer este problema. Mas numa situação real, não era isto que ia acontecer. Eu ia começar a navegar no início do dia e iria, portanto, progressivamente checando. Aproveito ainda aqui para referir que o período mais difícil e de menos precisão para usar esta bússola é este período aqui a meio. Portanto, este período a meio. Porquê? Porque, por exemplo, a distância, esta distânciazinha, espero que vocês vejam, esta distânciazinha aqui, até aqui, a linha é praticamente igual a esta, e é praticamente igual a esta e a esta. Ou seja, para aí, daqui até aqui, esta parte mais central, as distâncias são muito parecidas, está tudo muito perto aqui desta peça. E, portanto, às vezes, se a sombra estiver, por exemplo, para aqui, assim, se a sombra estiver para aqui, parece estar a tocar com a ponta na linha, mas se metermos mais para aqui, também parece que toca com a ponta na linha, e aqui também parece que toca com a ponta na linha, ou seja, às vezes ficamos na dúvida onde é que ela toca, portanto, onde é que ela toca verdadeiramente, onde é que ela toca menos, ou onde é que ela toca verdadeiramente, corretamente com a ponta, portanto, da sombra na linha. Às vezes não conseguimos bem perceber a diferença, e então, lá está, isto é um percurso pequeno, mas é o suficiente para nós termos a bússola orientada assim, ou mais assim, portanto, e haver um desvio no norte e no resto das direções. O meu conselho é evitarem orientar-se com esta bússola nesta parte do dia. Como? Simples. O que eu faria numa situação real era, começava de manhã cedo, iria navegar com ela, iria verificando de vez em quando, iria verificando onde é que estão as sombras, para ter a certeza que estava na direção certa, e quando, por exemplo, quando a sombra, quando eu verificasse que estivesse, por exemplo, aqui, estão a ver? Aqui nesta parte, eu, ok, vou parar para descansar. Pá, não tenho relógio, mas vou parar um bocado me parece 2 ou 3 horas. Pá, um bom bocado para descansar. E, eventualmente, quando estivesse parado, aí a meio do dia, nesse bocado, poderia utilizar a técnica do pau e da sombra. Espetar um pau no chão e deixar esse período todo a sombra a deslocar-se para... Lá está, era mais uma verificação e mais uma... Como é que eu ia dizer? Mais uma forma de conferir com a bússola, utilizando a técnica do pau e da sombra e a bússola ao mesmo tempo, conferir as duas, a ver se batiam certo uma com a outra.
Até podia utilizar a técnica do pau e da sombra, porque aí estava parado 2 ou 3 horas a descansar. E só quando eu visse a sombra, portanto, a sombra depois aqui mais, já chegada aqui mais, por exemplo, a bater já aqui, chegada bem para este lado, ou seja, que já há um bom espaçamento e já não há margem para eu me confundir, aí sim começava novamente a navegar e navegava, portanto, o resto da tarde por aí fora. E se tivesse feito enquanto estava 2 ou 3 horas parado ali a técnica do pau e da sombra, até podia, antes de arrancar, verificar se batia mais ou menos certo uma com a outra, ok? Portanto, é mais um conceito para vocês. Os meus vídeos são longos precisamente por causa disto. Porquê? Porque isto tem vários pormenorzinhos para bater certo. Portanto, mais uma vez, numa localização completamente diferente das anteriores e numa altura do dia diferente. Então, novamente, fazer o mesmo processo, só que ajoelhar para proteger a bússola um bocado do vento. Portanto, novamente, está aqui a sombra. Está aqui a sombra, mas este é o quadrante da manhã, é o lado da manhã. O lado da tarde é este. E nós agora já estamos bem a meio da tarde. Então a sombra tem que estar deste lado. O que é que eu faço? Simplesmente rodo. Vou rodar a bússola até ter a sombra do lado que quero. E agora faço a bússola rodar até a ponta da sombra tocar ao de leve, apenas ao de leve na linha. E isto deve-me dar os pontos cardeais. Rapidamente checar aqui com a bússola, verificar com a bússola. E é isto, malta. Extremamente aproximado. Se repararem com atenção numa coisa engraçada, é que o que eu vos falei nos vídeos anteriores acerca de orientação, principalmente a orientação utilizando o Sol, realmente o percurso que ele faz de este para oeste não é uma linha direita, mas sim um arco, ou seja, uma linha em curva. O Sol faz um arco ou a sul ou a norte, dependendo do hemisfério, e realmente isso não é apenas teoria, não. Está aqui comprovado na prática. Ora, esta curva vai também depender de altura do ano para altura do ano, e vai alargando ou encolhendo consoante os dias passam. E, por exemplo, no inverno a curvatura até pode ser ao contrário, às vezes até pode ser uma curvatura, por exemplo, assim, estão a ver? Pode ser uma curvatura assim, ou seja, a curvatura vai mudar, porque o percurso do Sol também muda de dia para dia. O percurso, a trajetória do Sol vai mudando muito ligeiramente, e isto implica uma coisa, implica que uma bússola destas é para ser utilizada apenas numa situação de emergência, apenas numa situação de sobrevivência, naquela altura, na altura em que a construímos. Porque, efetivamente, como viram, dá muito bem para nos orientarmos, mas se eu utilizar, por exemplo, esta bússola daqui a 3 semanas, daqui a um mês, o arco que o Sol faz já vai ser diferente, já vai ser consideravelmente diferente deste, e, portanto, se eu tentar alinhar a ponta da sombra com este arco que fiz há 3 semanas atrás ou há um mês atrás, já não vai. Portanto, quando eu coincidir com a linha, essa linha já não é a linha que eu tenho nessa altura, e então as direções já não vão ser precisas. Portanto, isto é uma bússola que vai ser precisa numa situação real. Por exemplo, se tiverem que utilizar uma semana, podem utilizar à vontade uma semana, não há problema, porque a variação que o Sol vai sofrer durante uma semana é mínima. Mas a longo prazo não é uma bússola que se possa utilizar. Okay? Portanto, tem que ser feita apenas para aquele momento, para aquela altura e para aqueles dias, se estiverem numa situação de sobrevivência, e é importante saberem isto. Numa situação real, o que eu iria fazer a nível de deslocação seria: ok, quero-me orientar para uma determinada direção. Se eu quero ir nesta direção, para não ter um desvio lateral, deixa-me cá ver o que é lá ao fundo, o máximo que a minha vista consiga alcançar. Ok, há uma grande árvore lá mesmo ao fundo a destacar-se na floresta. Ok, eu não vou confundir aquela árvore com as outras. Destaca-se, é diferente e é maior que as outras. Muito bem, está na minha direção que eu quero ir, vou viajar nessa direção, sempre em frente, até essa árvore. E enquanto eu conseguir ver a árvore, eu sei que estou a andar numa linha reta, estou a andar na direção dela. Chega a essa árvore, ok, e agora vou conferir novamente com a bússola a direção sudeste, que era a direção que eu queria ir. Ok, é nesta direção, deixa-me lá ver no caminho, na direção que eu quero ir, o que há lá ao fundo. Ok, uma grande montanha, ou começa a haver um vale cavado, qualquer coisa que se destaque, ao máximo de distância que vocês consigam observar, qualquer coisa que se destaque, portanto, é nessa direção. E então, tendo sempre uma referência visual, vocês conseguem andar numa linha reta até chegar a essa referência, e depois vão sucessivamente verificando com a bússola para se manterem no caminho que vocês querem e não terem desvio lateral. E seria assim que eu faria. Portanto, espero sinceramente que tenham gostado. Deu-me um enorme gosto fazer este vídeo. Obrigado pelos comentários, pelo vosso apoio constante. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência.
brevemente mais um vídeo aqui no canal Bushcraft Luz. Mantenham-se atentos.